E aí, essa decisão de tomar risco, assim, o que você ponderava e pondera até hoje quando você tinha uma oportunidade em mãos e você já tinha algo que estava rolando? Tipo, já estou empregada, mas surge uma oportunidade como essa que é um risco, muitas vezes é incerto. O que você pondera e ponderava para tomar essas decisões? Eu acho que hoje, especificamente, de um ano e pouco para cá que eu sou mãe, é diferente. Então, eu vou falar até essa fase, né? Eu acho que tinha um lado de um certo sentimento, assim, que a gente pode chamar de feeling, que às vezes clica de alguma forma e você fala assim, cara, tem alguma coisa aqui. E esse é mais difícil de explicar, porque você sente. Ou você sente o contrário. Você fala assim, alguma coisa não tá boa aqui. Não vou, sabe? Então, tem esse lado. Mas eu acho que, para mim, principalmente falando desse início, né, e até chegar num patamar mais alto, que era muito do que eu ia fazer me interessar do ponto de vista de aprender, de ser algo novo. Então, hoje, talvez, o maior exemplo seria, sei lá, trabalhar com alguma coisa de Web3, sabe? A gente não sabe onde vai dar, mas isso era o tipo de coisa que eu falava assim, nossa, pode dar uma merda muito grande, mas, cara, eu vou saber uma coisa nova que ninguém sabe. Então, tinha muito esse fator na tomada de risco. E também tinha um pouco, que esse eu uso até hoje, que é, cara, qual o pior cenário que pode acontecer? Sabe, assim? E eu lembro muito nessa época, por exemplo, da Mentes, que acabou resultando no Colheita Feliz, que eu fiquei com medo, porque, assim, na agência eu já era gerente, eu ganhava bem, assim, para minha idade, para o patamar que eu estava, né, ali, para todo o contexto. Eu falei, cara, putz, vou, tipo, ganhar menos. Meus sócios eram gringos, eles eram colombianos que moravam nos Estados Unidos. Eu falei, pô, colombiano, né? Quem confia, assim? Tinha essas coisas. E eu falei, cara, qual é o pior que pode acontecer, assim? E eu lembro de um pensamento que era, eu ainda não tenho que comprar leite para as crianças. Hoje eu tenho, né? Na verdade, não tenho que comprar, mas... e aí eu falei, cara, o pior que pode acontecer é, sei lá, eu ter que voltar para o Rio, para casa da minha mãe. Pô, seria muito ruim. Amo minha mãe, mas não era o que eu queria. Mas, assim, também não ia ficar totalmente desamparada. Então, eu acho que por muito tempo tinha isso de que eu tinha possibilidade mesmo de fazer. Então, eram essas características. E isso falando mais da construção da carreira. E quando a gente entra em negócio, também tem uma coisa muito de se está do zero, meio que esse mercado parece fazer sentido, tem tamanho suficiente, né? As pessoas que estão se envolvendo junto são pessoas boas, são pessoas que te inspiram de alguma forma, com quem você teria prazer de trabalhar junto. Não que elas tenham tudo legal, mas alguma coisa ali te chama atenção. E aí, hoje eu já tenho ainda outros critérios, que é tipo o estilo de trabalho, como que é a cultura que pesam. Mas eu acho que essas coisas foram se somando com o tempo. Lá atrás era muito mais, cara, isso mexe comigo, sabe? Eu vou exercitar meu cérebro, eu vou aprender coisa nova, então, alguma coisa aí me fazia ir. Você tinha toda essa consciência dos seus critérios para tomar a decisão? Nada. Você só ia? Eu só ia. E eu estava outro dia, eu quero escrever um artigo sobre como foi o crescimento do Colheita Feliz, porque, inclusive, enquanto estava acontecendo, eu também não pensava sobre isso. Estava muito na operação, né? E aí eu comecei a recuperar uns e-mails antigos, assim. E eu reparei como eu era ingênua, de uma certa forma, assim, a Tayana de 20 e poucos anos, porque eu nunca tinha parado para olhar. E eu respondia, assim, com uma energia, mas ao mesmo tempo, quando eu olho, eu falo, cara, que menina boba, assim, sabe? Tipo, o jeito de falar era muito, tipo, não, vamos fazer. Gente, hoje talvez eu não sou tão assim, né? E olha que louco, porque foi isso que fez as coisas acontecerem. Então, não tinha consciência, mas eu acho que eu tinha uma certa noção de que o caminho que eu estava fazendo era diferente dos outros, assim. Quando eu via os meus colegas de faculdade... eu lembro que como eu trabalhava desde o primeiro semestre, e eu comecei a faculdade na SPM, que é uma faculdade de alta renda, né? Ninguém estagiava. Isso não era uma realidade. E a quantidade de trabalho que a gente tinha para fazer era muito difícil, realmente, conseguir conciliar com o trabalho, pelo menos ali os 2 primeiros anos. E eu trabalhava
desde sempre. E aí, quando chegou lá no 4º, 5º período, que todo mundo começou a querer estágio, e aí eles vinham pedir para mim, tá, e aí, como é que eu faço, como é que eu entro? Eu já estava, tipo, eu já era coordenadora, eu já era... Então, eu acho que essa consciência eu tinha, de que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Depois, mais para frente, quando os meus colegas foram para consultorias ou coisas assim, eu estava lá empreendendo, então, eu estava ganhando menos, eu estava, né, numa outra situação, eu acho que isso eu tinha, mas... eu estou fazendo essa escolha por causa disso, zero.